Miqueias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá, todos ler, todos juntos. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vide. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão como rei. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente hundem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma série de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Meus amados irmãos, não é novidade sabermos que estamos vivendo tempos difíceis, onde a nossa fé, a cada dia que passa, ela está sendo confrontada por pessoas que não têm nenhum temor a Deus e que não estão nem aí com os valores do reino de Deus. Isto, amados, não é novidade. Sabemos que estamos vivendo nos tempos difíceis, onde a nossa fé, a cada dia que passa, ela tem sido confrontada por pessoas que não têm nenhum temor a Deus, que não estão nem aí com os valores do reino de Deus. Preservar a fé em um ambiente assim se torna um grande desafio para todos nós como filhos de Deus. O texto aqui de Miqueias, amados, capítulo 7, versículo 1 a 7, nos fala de um profeta que enfrentou problemas semelhantes ao que nós estamos enfrentando hoje. E se não dizer assim, piores. Depois eu vou chegar lá. Porque aqui era o próprio povo de Deus que estava nesta situação. Miqueias, o seu próprio nome, significa o seguinte: quem é semelhante ao Senhor? Este é o significado do nome Miqueias. Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Antes de comentarmos esse texto, é importante sabermos que o profeta Miqueias, ele profetizou cerca de 40 anos, por ocasião dos reinados de Jotão, Acais e Ezequias. Está aí no início do livro, aí se você ver capítulo 1, versículo 1, vai mostrar isso. Ele foi contemporâneo de Amós, de Oséias e de Isaías. Ele era um homem do campo e de origem muito simples, sendo que nem o nome do seu pai é mencionado. Isso aqui nos mostra, amados irmãos, que quando Deus quer falar para o seu povo, Ele tem os seus e não está nem aí com aquelas pessoas que buscam status. Ele era um homem do campo, de origem simples, sendo que nem o nome do seu pai é mencionado aqui em seu livro.
E Miqueias descreve aqui no seu livro uma época de grande corrupção em todos os níveis da sociedade. Os que estavam no poder eram corruptos, estavam comprometidos apenas em levar vantagem sobre as pessoas. Como é parecido nos nossos dias, né? Os fundamentos da moral haviam sido todos destruídos. Se você olhar aí no versículo 3, diz o seguinte: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Aí ele vai dizer: o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Ou seja, os fundamentos morais daquela sociedade haviam sido todos destruídos. Os homens de autoridade venderam a justiça e, sem nenhuma vergonha, eles estavam abertos a receber o quê? Subornos. Os príncipes pediam recompensa, os juízes aceitavam o suborno, os nobres falavam abertamente de seus desejos de maldade. Mas também, amados irmãos, aqueles que professavam ser religiosos, a Bíblia diz que o melhor deles era como um espinheiro. Veja aí o que é que diz o versículo 4. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinho. Os mais retos, já pensou, amados irmãos? Era pior do que uma sebe de espinho. O que é a sebe? Uma cerca cheia de espinho. É bom uma cerca cheia de espinho? Não. Né? Por quê, amados? Os profetas, os sacerdotes estavam corrompidos, eram nécios, egoístas, imorais, ambiciosos, e a natureza das suas mensagens eram determinada pela quantia que eles recebiam. Além disso, adivinhavam, eram supersticiosos e a idolatria prevalecia no meio do povo. Volte aí um pouco, capítulo 3, para você ver como era os homens religiosos, que era para proferir a palavra de Deus, como é bem parecida também nos dias atuais. Veja o que é que diz, capítulo 3, versículo 11, de Oséias. Veja o que é que diz, ou melhor, Miqueias 3, versículo 11. Diz assim: os seus cabeças dão a sentença por suborno. Preste atenção agora. Os seus sacerdotes ensinam por quê? Por interesse. E os seus profetas adivinham por quê? Por dinheiro. E ainda encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. É parecido com os dias de hoje, irmãos, onde muitos estão aí pregando a palavra de Deus. Não, meu irmão, pode fazer o que quiser, o que vale é seu coração estar confirmado na fé. Faça o que quiser. Ou seja, aqueles que estão lá para pregar, a missão de pregar a palavra de Deus, o que é que está acontecendo? Eles querem status. Não importa a situação do povo que se encontra, eles não confrontam o pecado, não falam aquilo que Deus manda que eles falem para o povo de Deus. Por quê? O interesse deles é dinheiro. Eu estando aqui no meu poder, pronto, eu vou ficar calado, vou falar só o que o povo gosta e pronto, e acabou. É diferente dos nossos dias, meus irmãos? Não é, irmãos. Vamos ser sinceros. Não vamos dizer que são todos os pregadores que são assim, mas uma boa parte deles são, amados. Não está nem interessado para ver a situação do povo, não quer saber nem das mensagens que pregam para satisfazer o ego dos corações. O povo gosta de ouvir isso. Por acaso o Senhor não está no nosso meio? Não vai vir mal nenhum, não. Deus quer paz, Deus quer amor.
Mas também nos círculos sociais, a fé também não era encontrada. Versículo 5 e o versículo 6, olha o que é que diz: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são da sua própria casa. Então, amados, até nos círculos sociais, a fé também não era encontrada no meio do povo de Deus. Não tinha ninguém confiável. As famílias estavam em guerra. Não creiais no amigo. A pessoa, amados irmãos, nem confieis no companheiro. Sabe o que é que você tem que fazer? Guarda a tua boca, ó, aquela que está reclina sobre o teu peito. Fique calado, porque ninguém é confiável. As famílias estão em guerra. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então esta era a situação de Miqueias, e como é parecida também com a nossa situação hoje. Os homens de autoridade hoje estão vendendo a justiça, estão vendendo sem nenhuma vergonha, estão abertos aos subornos. Os juízes naquela época estavam também, hoje também a mesma forma. Aqueles que professavam ser religiosos, como diz o texto, o melhor deles era como um espinheiro, que infectava tudo que tocava, não saía nada de bom, só falava aquilo que ele era pago para falar. Aí Miqueias vem se levantando com a sentença de Deus contra o seu próprio povo. A sociedade, ninguém confiava em ninguém achava um companheiro confiável. E meus irmãos, as famílias estavam também em guerra, melhor dizendo. Esta, amados, aqui no livro de Miqueias, os profetas menores, a sua palavra também é para os nossos dias. Esta é uma descrição dos últimos dias, semelhante ao que o Paulo escreveu também lá a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4, descreve o tempo que nós estamos vivendo e que vamos viver mais ainda. Sabe, porém, nos últimos dias, que sobrevirão tempos difíceis. Vejam só, amados, se não é parecido lá. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazeres do que amigo de Deus. Diga se essa não é uma descrição dos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, eu estou para ver um tempo de tantas pessoas tão egoístas como nos nossos dias. Se você fazer uma retrospectiva, sempre houve, mas se você for olhar 20, 30 anos atrás, não era como nós estamos nessa época que nós estamos vivendo. O povo hoje se tornou super egoístas, não é nem egoísmo, avarentas, gananciosas, jactanciosas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras, são desobedientes aos pais, são ingratos, nunca estão satisfeitos com o que têm, são irreverentes,
não sabem se comportar nem na casa de Deus. São desafeiçoados, implacáveis, são caluniadores, sem domínio de si, não tem freios, amados, não tem limites, cruéis, só quer ver a desgraça dos outros, inimigos do bem, só pensam o que é mal, só pensam no seu umbigo, só pensa nele. E ainda por cima, amados, traidores. E como tem pessoas traidoras nos nossos dias? Atrevidos. Pessoa fala, mas não estão nem aí. Responde na ponta da língua a você. Enfatuados, caçados, chatos, cheios de si, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Meus amados irmãos, se nós lermos o jornal ou os noticiários nas redes sociais dos nossos dias, este é o noticiário talvez ainda desta noite. E nós ficamos a perguntar: onde está a justiça para ser encontrada? Irmãos, nós podemos ter uma certeza, e é aqui eu creio, e é aqui o que a Bíblia ensina, que as ações e as vidas desses homens estão sendo vistas pelo próprio Deus. Vai chegar o dia da visitação deles. Não tenha, pode esperar que o dia da visitação vai chegar. Deus está vendo tudo. Sabe por quê? Tem um texto lá em Provérbios 19:9 que diz assim: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Vai chegar o dia da visitação desses homens. E chega um tempo aqui, amados, Miqueias já está concluindo aqui o seu livro, a sentença que Deus deu para o povo lá de Israel. Chega um momento aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7, que Miqueias não conseguia encontrar ajuda no seu companheiro, nem na sua própria família. E a sua fé se volta tão somente para Deus. Irmãos, e eu e você, se chegarmos a um momento assim, que você buscar um companheiro para lhe ajudar, e você está agindo corretamente, e não ter alguém que chega ao seu lado para lhe ajudar, o que é que você vai fazer? Se você recorre à sua família, e a sua própria família não tem um que possa lhe ajudar, todos dão as costas, porque você vive e quer fazer sempre o que é certo. O que fazer? Miqueias aqui, amados, no versículo 7, ele vai dizer, e nós vamos aprender com ele, 3 atitudes que levaram a fé de Miqueias, e ele foi fortalecido nesse tempo tão difícil, que ele foi chamado por Deus para profetizar em meio ao povo de Israel. Em primeiro lugar, o versículo 7, a parte A. Veja o que Miqueias vai dizer. Eu, porém, olharei para quem? Para o Senhor.
Depois de Miqueias aqui fazer todo um relato, a sociedade que ele estava vivendo, não tinha ajuda de ninguém, nem do seu companheiro. O melhor amigo era como uma cerca de espinho. Chegava na família, estava toda destruída também, não tinha quem o ajudasse. Ele disse: sabe o que é que eu vou fazer? Olha, eu, porém, olharei para o Senhor. Esse texto nos mostra aqui, amados, que Miqueias era um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus. E é o que nós precisamos, amados irmãos. Em tempos tão difíceis, nós devemos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Nós temos intimidade com o Senhor. Sermos próximos do Senhor em tempos tão difíceis que estamos vivendo. Em uma nação que estava voltada para si, em uma nação que estava voltada para o seu prazer, em uma nação que estava voltada para o seu próprio umbigo, não buscava a direção de Deus, não tinha um foco definido. Miqueias faz diferente e tem um foco. Ele decide manter-se focado em Deus. Esse é o significado de olhar para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, em tempos difíceis, não tire o seu foco de Deus. Porque se você for olhar para a direita, para a esquerda, você vai tropeçar, você vai ficar prostrado. Miqueias manteve o seu foco em Deus. Miqueias, ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele tinha íntima comunhão com Deus. Se Deus permitir, na próxima semana, nós vamos meditar um pouco sobre a necessidade, amados, que nós, como povo de Deus, devemos ter intimidade com o Senhor. Devemos ser íntimos com Deus. Há um texto lá em Números que é bastante conhecido. Lá em Números capítulo 13, quando os 12 espias são enviados por Moisés para ver a terra prometida que Deus ia dar ao povo. E esses 12 espias, apenas 10 traz um relatório fracassado, dizendo que as cidades eram fortificadas demais, que eles eram como gafanhotos, que haviam gigantes lá. Esses homens perderam o foco e trouxeram, 10 espias trouxeram um relatório negativo. Ao invés de olharem para Deus, olharam para os gigantes, olharam para as cidades fortificadas. O resultado nós já conhecemos. Apenas 2 trouxeram um relatório positivo: Josué e Caleb. E aqui Miqueias, amados irmãos, como Caleb e Josué também naquela época, de tempos difíceis, de desafios em nossas vidas, em meio a uma sociedade corrompida, em meio a homens e mulheres cruéis, as autoridades políticas, os juízes, o judiciário e até o religioso, o eclesiástico corrompido, como nós podemos ver também nos nossos dias. Nós não devemos perder o foco de Deus, devemos manter o foco em Deus. Porque, amados, quando nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos o nosso foco em Deus, nossas vontades passam a ser a vontade de Deus. O nosso querer deixa de ser o nosso querer e passa a ser o querer de Deus. Quando tiramos o foco das nossas fraquezas, passamos a depender mais de Deus.
Passamos a querer o que Ele quer para nós, e não o que nós queremos para nós, mas sim o que Ele quer para mim e para você. Quando nós mantemos o foco em Deus, não oramos para mudar a vontade de Deus, mas para que Deus nos mova em direção à sua vontade. É diferente. Tem pessoas que estão querendo mudar a vontade de Deus, não vai mudar nunca. Mas quando você mantém o foco em Deus, você vai entender e você vai ser direcionado para a vontade de Deus. Haverá muitas coisas que vão acontecer, amados, na minha e na sua vida, no meio da sociedade que estamos vivendo, que nós vamos orar a Deus, pedir para que não aconteça. E Deus, soberano como é, vai continuar sendo daquela forma. Agora, quando eu mantenho o foco em Deus, eu vou entender e mover a minha direção agora para a direção de Deus. É diferente. Às vezes as pessoas pegam aquele texto lá de Isaías, né? Agindo eu, quem impedirá? Aí acham que é só para um benefício, né? Em tudo, meu irmão. Em tudo, minha irmã, agindo Deus, quem é que vai impedir? Ninguém pode impedir a vontade soberana de Deus. Isso é para a sociedade, é para a igreja, é para tudo em nossas vidas. Por isso que Miqueias diz: eu, nessa situação que está, só tenho uma esperança. Eu vou, sabe o que agora? Manter o foco em Deus. Eu vou olhar para o Senhor tão somente. Que só Ele é quem sabe a situação que ainda virá sobre o povo de Israel, sobre a minha vida, o que vai ser de mim daqui por diante. Então, amados, que os nossos olhos, em todo o tempo, permaneçam olhando só para Jesus, que Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Assim como Miqueias permaneceu olhando para o autor e consumador da fé dele, nós também devemos continuar mantendo o foco, olhando para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Os dias estão difíceis, amados. Você está vendo coisas que você não queria ver? Você está vendo coisa que não desejava ou não deseja acontecer? Deus está no controle de toda a situação. A igreja de Deus, ela deve olhar, estar focada e olhando tão somente para Deus. Mas também, em segundo lugar, há uma segunda atitude também que Miqueias fortaleceu sua fé naquele tempo difícil. A segunda parte do versículo 7. E esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias disse: olha, no lugar de eu esperar pelo juiz lá que está esperando que ele mude, no príncipe lá também que está corrompido, nos sacerdotes que estão profetizando tudo errado, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu já conheço a verdade, eu sei quem é o meu Deus, eu vou esperar nele, no Deus da minha salvação. Ele fixa seu olhar de esperança no soberano Deus. Agora há uma coisa, amados, que muitos não sabem fazer nos nossos dias: é esperar. Essa é uma palavra conhecida e vivenciada diariamente por todos nós. Em um tempo em que a espera significa atraso e perda de tempo. Para muitos, esperar é atraso, é perda de tempo, e adiantam as coisas sem ser a vontade de Deus. Mas esperar no sentido empregado pelo profeta deriva
da palavra esperança e nos remete a um verbo, podemos dizer, esperançar. Esperar no Senhor é o segredo de todo aquele que quer agir segundo o coração de Deus. Irmãos, precisamos descansar e aprender a depender do Senhor. Precisamos compreender quando é o momento de agir, de esperar pelo Senhor e deixá-lo falar, convencer e transformar as nossas vidas. Eu não sei se foi uma vez, não sei se foi o diácono Raimundo que postou lá no grupo dos homens, dos oficiais, mostrando-nos que o quê? Uma frase lá que diz: o tempo é o nosso melhor professor. Porque nós não perguntamos nada a ele e ele nos mostra o quê? Nos ensina tudo. Isso é saber esperar. E é verdade ou não é, amados? Tem um professor melhor do que o tempo? Você não pergunta nada ao tempo, mas com o passar do tempo, ele vai lhe dar respostas algum dia que você nunca perguntou para ele. E ele vai dizer: olha aí, está vendo aí, ó? O tempo ainda é um dos melhores professores, saber esperar. Por isso que precisamos descansar, aprender a depender do Senhor, compreender o momento de agir, esperar pelo Senhor, deixar o Senhor falar conosco e transformar as nossas vidas. Ter esperança, como aqui diz Miqueias, é crer que no momento apropriado que Deus sabe qual é, Ele vai agir contra o mal e vai transformar esse mal em bem. Ter esperança é confiar no Deus que concretiza aquilo que é esperado. A esperança verdadeira nos dá coragem para continuar a lutar e a enfrentar os problemas da vida. E uma pergunta retórica para mim e para você mesmo. Eu e você temos aprendido a esperar no Senhor mesmo? Ou às vezes agimos do nosso jeito, como pensamos, e às vezes falamos até coisas que não devem. Miqueias diz assim: guarda a porta da tua boca, aquela que reclina em cima do teu peito. Cale-se. Eu, porém, já tomei uma decisão. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou esperar nele, no tempo certo ele vai agir, e eu sei que a minha esperança é de que, quando eu estou com o Senhor, sempre existirá uma certeza de um novo dia, seja aqui na terra, livre das crises, ou do lado de lá, na eternidade, gozando dos privilégios que lá teremos. Você sabia que esperar, amados irmãos, é algo maravilhoso que Deus promete em sua palavra? Quem não sabe esperar no Senhor, sabe o que é que acontece? Ele se cansa. Mas quem espera no Senhor, ele vai ser renovado. Você lembra daquele texto lá de Isaías? Abram lá Isaías, capítulo 40. Lembrei-me agora desse texto. Isaías 40. Isaías 40, versículo 28 ao 31, olha. Isaías vai dizer, ó: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins das terras, nem se cansa, nem se fatiga?
Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí ele vai dizer, olha, os jovens se cansam, eles se fatigam, e os moços de exaustos caem. Olha o que é que diz no 31 agora. Mas os que esperam no Senhor, o que é que vai acontecer? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E aqui, amados irmãos, eu quero fazer uma aplicação interessante. Renovam as suas forças, sobem como asas, como águias. O que é que uma águia faz, amados? Ela vai até as alturas, e lá ela tem uma visão ampla de tudo. Ela vê eu não sei nem quantos quilômetros ela enxerga a visão da águia, eu não estou nem lembrado. Então, amados, quem espera pelo Senhor é como a águia. Ele vai ver, Deus vai dar olhos espirituais para ele enxergar a realidade e ver que Deus está no controle de todas as coisas. Descansem em mim. Sabe por quê? Vocês vão renovar suas forças, vocês vão subir como as águias. Eu vou dar uma visão a vocês que vocês jamais verão se não esperar em mim. Vocês vão correr e não vão se cansar, vocês vão caminhar e não vão se fatigar. Assim é o que espera em mim. Sempre vai estar forte, fortalecido, porque assim diz o Senhor. Que maravilha, amados irmãos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, em tempos difíceis, devemos fortalecer a nossa fé, esperando no Deus da nossa salvação. Primeiro, Miqueias olhou para o Senhor, fortaleceu sua fé, olhando para o Senhor, esperou no Deus da sua salvação. E o último, a última atitude, Miqueias disse na parte C do versículo: e o meu Deus me ouvirá. Que convicção, irmãos! Olhar para Deus, esperar e ter a certeza que Deus ouvirá a sua oração. Miqueias tinha uma certeza em seu coração: o seu Deus o ouvirá. Esta é a linguagem da fé e da comunhão com Deus. Os tempos estão difíceis, amados irmãos. Olhe para o Senhor, espera para o Senhor, clama a Ele, que Ele vai te ouvir. Então, quando a nossa fé estiver querendo fraquejar, clame a Deus, que Deus vai lhe ouvir. Quando você estiver passando por necessidade, as minhas necessidades são grandes, vá clamar a Deus, que Deus vai lhe ouvir. Quando você estiver sozinho, ninguém estiver lhe apoiando, lhe entendendo, clame a Deus, que Deus vai ouvir sua oração. O melhor jeito de lidar com as crises é ter convicção de que, mesmo sabendo que lá fora está a tempestade, mas tudo está bem, porque Jesus está no barco com você. Tem um relato que eu estava lembrando aqui também, de Marcos capítulo 4, né? Quando os discípulos vão atravessar o mar, né? E eles enfrentam uma grande tempestade. Os discípulos ficaram desesperados. E quando viram que Jesus estava dormindo na polpa do barco, se desesperaram, acordaram Jesus dizendo: não te importa que nós não venhamos perecer?
Imediatamente, Jesus vai e acalma aquela tempestade. Assim nós devemos, amados, ter essa certeza. Quando vier as tempestades, os vendavais contrários, tenhamos a certeza que o nosso Deus está pronto a nos ouvir. E Deus, amados, nesses momentos, Ele vai nos ouvir, vai nos responder e vai nos mostrar grandes coisas ocultas que nós não sabemos. Vai ser entre você e Deus. Jeremias 33 diz: clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. O problema, muitas vezes, amados, é que nós queremos o quê? Respostas imediatas. Mas tudo é no tempo de Deus. E temos que ter essa certeza. Temos que ter essa convicção, como teve Miqueias, num tempo tão difícil que ele viveu. E olha que a sociedade ali, que Deus está profetizando, é contra Israel, contra o povo de Deus. Estava acontecendo isso aqui dentro do povo de Deus. Não era uma nação ímpia. É como que você estivesse dentro da igreja, estivesse acontecendo tudo aquilo. Não tinha um companheiro que você confiasse, não tinha um amigo. O sacerdote era corrupto, o profeta era corrupto. Miqueias disse: olha, só tem uma coisa agora. O Deus que me chamou, eu vou olhar só para Ele. Eu vou só esperar nele e Ele vai me ouvir. Porque se Ele me chamou, Ele vai me ouvir. Ele não fala comigo, eu também falo com Ele. Eu tenho a certeza que Ele vai falar comigo. Isso é que ter, amados, comunhão com Deus. Então, amados, esta é a mensagem que eu trouxe para as nossas vidas hoje à noite. E quero concluir, depois se algum irmão quiser falar ou perguntar algo, pode ficar à vontade. Concluo dizendo o seguinte: olhar, esperar e clamar ao Senhor são atitudes simples, mas que dependem de uma autêntica fé, de uma fé que mesmo em tempos difíceis não abandona o barco. É melhor estarmos na tempestade com Cristo do que na calma do mar que o diabo nos oferece. É melhor estarmos na tempestade com Cristo do que na calma do mar que o diabo muitas vezes nos oferece. Então, amados, Deus venha fortalecer cada vez mais a nossa fé em tempos difíceis pelo qual nós estamos vivendo. Então, amados, Deus abençoe a todos, Deus nos conforte, nos console. E se você quiser ler, eu aconselho você a ler os profetas menores. Leia o livro dos profetas menores, as mensagens que contidas nesse livro, como coisas que aconteceram lá com eles acontecem também hoje no meio do povo de Deus. E que esses homens foram chamados para desenvolver e glorificar o nome de Deus, mesmo em meio a uma situação caótica, como nós vimos aqui na época de Miqueias. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.